Dia de Internacional, dia de voltar ao Beira-Rio, dia de marcar 3 pontos e até mesmo buscar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Inter enfrenta o Atlético Goianiense com algumas novidades no grupo de relacionados e o técnico Eduardo Cudê tem que lutar contra o cansaço para os 11 iniciais no Beira-Rio na noite deste domingo. Mas a direção se manifesta sobre as informações vindas da Bahia sobre a venda de Maurício ao Grupo City. Ener Valencia para Rafael Sobis explica que Bustos não tem nada a ver com sua lesão no pé. E ainda muita coisa sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso tudo agora, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bom domingo para todo mundo, porque é um domingo de Internacional, em que o Colorado mais amado do Brasil enfrenta o Atlético Goianiense a partir das 8 horas da noite, lá no melhor lugar do mundo, o Estádio Beira-Rio. É o retorno do Colorado aos seus domínios após a primeira rodada em que vencemos o Bahia. Bahia que deu uma aprontadinha, né, com outro time aqui da capital, deu chilique, né? Saiu, não sei o quê. Porque é aquela coisa, né? Ganha, perde ou é roubado. Coisa linda, né? Os caras que mais são beneficiados com a arbitragem aí na história, talvez, do futebol brasileiro. E aí os caras querem falar alguma coisa aqui. Mas, enfim, sem meu VAR eu não consigo, né? De qualquer maneira, faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação. Gosta dos conteúdos aqui? Compartilha, então, para o maior número de colorados. E, ó, o teu joinha me ajuda bastante, porque daí o algoritmo do YouTube entende que as pessoas curtem aqui os conteúdos e vai começar, ó, a mandar para outros colorados e para pessoas que também assistem, né, conteúdos do nosso Inter, beleza? Não te esquece que hoje também é um dia para tu ganhar na KTO. KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil. Vai lá, entra, te cadastra para dar uma brincada e aproveita e usa o cupom Ernest para ganhar 20% de free bet, ó, dá um bem-vindo ao Nemo aqui atrás, né? Mas olha só, gente, vamos falar do jogo necessariamente, porque o Inter hoje, com os resultados da rodada, caiu 2 posições, mas claro, tem um jogo a menos. E eu vou seguir falando o que eu sempre digo aqui, né? O que interessa é a 38ª rodada, mas tem como o Inter ser líder hoje, isolado, inclusive. Tem que torcer para o Red Bull não vencer o Fortaleza no Castelão, 18 horas e 30 minutos, e nem o Atlético Paranaense ganhar do Juventude às 18h30 no Alfredo Jaconi. Esses dois... Vamos fazer o seguinte, ó. A tabela aqui, ó. Te liga na tabela. A tabela está aqui do lado. Então dá para ver que a gente caiu essas 2 posições, porque a gente está com um jogo a menos, né? E os grandes... Os resultados ali, Atlético Mineiro, os caras que já tem 4 jogos, a gente consegue passar eles com uma vitória diante do Atlético Goianiense. E aí tem o Red Bull e o Atlético Paranaense ali, os dois rivais do Internacional no esquecido de tabela para poder ser líder, talvez isolado, tá? Vale lembrar que a gente tem alguns retornos, pelo menos assim, é o que aparenta. Por quê? Agora, quando eu tô gravando, eu esperei toda manhã de domingo pra gente ter os relacionados, tá? Na mão, mas enquanto eu ainda não tenho os relacionados, a gente vai indo nas leituras e conversas com algumas pessoas. Ontem, o treino fechado de sábado definiria se Fernando e Alário iriam pro jogo. O Fernando tinha mais chance do que o Alário. Na sexta-feira, os dois estavam fora. Estavam com dores ainda e aí iam jogar contra a Juventude no meio da semana. Mas, o que acontece? O Alário e o Fernando postaram stories de que vão para o jogo, ou pelo menos postaram stories chamando para o jogo. E quase sempre quando o jogador faz isso é porque ele vai jogar. Então, a gente pode ter 2 retornos do departamento médico, são importantes, né, para dar alguma condição para o técnico Eduardo Cudê. Ainda restam preocupações, tá? No grupo que está viajando e está jogando desde o início da temporada. Bustos e Bruno Henrique, principalmente. São os jogadores que mais atuaram na temporada, são os jogadores que mais minutos têm, e estes daqui a pouco podem ser preservados. Daqui a pouco entrando o Hugo Malho, ou entrando o Igor Gomes na lateral direita, Bruno Gomes na volância também, no lugar do Bruno Henrique, Maurício talvez armando mais
para os jogadores pelo lado, de repente Gustavo Prado e Wesley, enfim. A escalação ela é uma incógnita, porque a informação que vem, até a revista Colorado também publicou isso, é que o Inter não treinou ontem time definido, não treinou ontem questões táticas, justamente por esse cansaço, justamente por esse nível de estafa e estresse dos jogadores. Então, o time titular ainda é uma incógnita e deve ser visto hoje aí ao longo do dia. Os jogadores não concentraram. Os jogadores, como estão numa carga de viagens muito longa, ficaram com suas famílias. Então vão para a concentração à tarde no estádio Beira-Rio. E acredito que à tarde, já nas nossas redes sociais, nas redes sociais do clube também, a gente vai poder trazer algumas informações a respeito, então, dos relacionados, tá? Eu quero trazer para vocês duas informações de bastidor envolvendo, primeiro, o Maurício. Porque o Maurício, a imprensa da Bahia divulga que o meia, camisa 27 do Inter, estaria sendo negociado com o grupo City por 7 milhões de euros. E esses 7 milhões de euros seriam 40% só dos direitos econômicos. O Inter ficaria com 10% ainda para um repasse futuro. Eu conversei com algumas pessoas dentro do Inter, conversei com algumas pessoas também com um trânsito dentro do vestiário, que conhecem lá como funciona o ambiente colorado, e todas negaram isso e continuam dizendo: o Maurício deve sair, mas para a Europa. Mesmo que o Bahia pertença ao Grupo City e que possa fazer uma escala, então, em Salvador para depois ir para a Inglaterra ou para qualquer outro clube que o Grupo City detém o comando, né? Ainda assim, todo mundo dentro do Inter nega, né? Diz claramente que não é verdade essa informação. O que se sabe também nos bastidores é que o Inter quer vender entre 8 e 10 milhões o valor que seria o valor do Maurício, né, dos 50% do Maurício. E claro, aí fica aquela coisa, 7 milhões por 40, 8 por 50, ou entre 8 e 10, fica, né, aquela questão financeira ainda para ser revista. E por último, o Ener Valencia, tá? Porque tem duas questões que eu queria falar com você sobre o Ener Valencia. Primeiro de tudo, é que na imprensa equatoriana saiu uma entrevista do Gustavo Quinteiros, que hoje treina o Vélez e também é da seleção do Equador. E o Gustavo Quinteiros disse que ligou para o Ener Valencia agora nos últimos dias, dizendo: vem cá, por que tu não volta aqui para o Equador, né, e vem trabalhar comigo? Na verdade, não é no Equador, né? O Gustavo Quinteiros está no Vélez e treina o Vélez, né? Só que os dois trabalharam juntos no Emelec. E aí, por conta disso, então, seria aquela questão: vamos voltar para cá e vamos trabalhar junto de novo. O Ener Valencia disse para ele: cara, a gente vai se encontrar um dia novamente, mas não é o momento. Não iremos agora, neste curto período aqui, né, trabalhar junto, até porque chegou no Internacional, ainda tem muito para fazer, tem contrato extenso com o Inter, tá machucado, né, e aí precisa voltar a campo para então aí daqui a pouco fazer uma história no Inter e aí talvez sim, né, seguir o seu caminho. Na questão da lesão também, que a gente pode pegar um gancho aqui, né, para falar sobre ele mesmo, Ener Valencia, explicando a lesão no pé. E aqui é para o Rafael Sobis, porque o Rafael Sobis agora na segunda-feira estreia um projeto novo de também entrevistas com a 4D Sports, tá? É uma parceria que ele tem agora com um canal no YouTube que está começando a crescer, está começando também a fazer conteúdos, e os conteúdos são entrevistas com jogadores na casa deles, por exemplo. O primeiro deles é o Ener Valencia, tá? E aqui, ó, bem agora, cara, agora, tá? Concentra Fernando e concentra Alário. Acabei de receber no meio do vídeo aqui agora, tá? Estourou a notificação ali. Ou seja, Alário e Fernando confirmados vão concentrar, tá? Só hora que voltando à questão do Ener Valencia. O Ener Valencia fala pro Rafael Sobis o seguinte: sim, o Bustos no Grenal, ele me dá uma chegada no aquecimento e eu sinto dor, desço pro vestiário para tratar e tudo mais, tá? Só que a lesão que tirou ele dos gramados agora dos últimos jogos não foi o Bustos que fez. Foi uma jogada no segundo tempo, um pouco mais abaixo do tornozelo, né? Bem no meio do pé. Por isso que gerou esse edema ósseo
ali no peito do pé do Valência, ele usa bota, até nas imagens que o Rafael mostra, tem uma botinha meio protetora que dá para destacar no meio da entrevista. E aí, claro, né, a conversa como um todo, como foi a lesão, ele vai contar na segunda-feira agora, quando o Sobs, então, lançar o vídeo, a entrevista completa. Eram teasers que o Sobs acabou colocando, né, tanto no Instagram quanto no X e tal, botou nas redes sociais, para a galera já começar a criar uma expectativa. Ou seja, não tem a ver com o Bustos, tem a ver com uma outra jogada no segundo tempo do Clássico Grenal, que o Inter venceu de 3-2, né, mas que ele vai explicar então direitinho agora na segunda-feira com o Rafael Sobs. É um baita conteúdo, Sobs é um baita cara, vale a pena também a gente chegar lá e conferir o conteúdo. Valeu? E se tu chegou até aqui, cara, te agradeço demais. A gente vai conversando aí ao longo de todo o dia, no Beira-Rio principalmente, 18 horas, a Maratona Mais 45 do Vozes do Gigante começa lá e nós vamos estar no pátio. Toca a ficha com a gente lá, vem nos dar um abraço, vem falar um pouco de Inter também no microfone do Vozes do Gigante e vamos torcer. Hoje, dia de torcer, hoje é dia de estar com o Inter desde o início. Vaia, se tiver que ser, no final. Deixa para pegar e fazer protesto caso o Inter não jogue bem. Mas hoje meu palpite KTO, 3-0 pro Inter. 3-0 pro Inter. Vai lá na KTO e vai dar uma brincada e vamos botar um dinheiro no bolso pelar o sueco. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau!